80% de mortalidade. Essa é a estimativa para os artilheiros de flak alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Apenas 1 em cada 5 sobreviveu ao conflito. Por que essa função era um corredor para a morte? À primeira vista, uma posição defensiva segura atrás de canhões pesados, mas na prática, o alvo principal de milhares de bombardeiros aliados. A taxa de baixas superava a das tripulações de submarinos U-Boat. Era mais perigosa que o serviço nas divisões Panzer. O índice de morte era pior que em quase qualquer outro braço das forças armadas alemãs. Estes homens não estavam avançando sob fogo em praias fortificadas. Eles não limpavam prédios sala por sala em combates urbanos. O trabalho era mecânico. Eles ficavam parados atrás de canhões antiaéreos, direcionando os canos de ferro para o céu. O perigo vinha de cima. Milhares de toneladas de bombas caíam sobre as baterias todos os dias. Estilhaços de aço rasgavam o ar. O barulho das explosões era constante e ensurdecedor. No quadro, baterias de flak cercadas por crateras de impacto. Os soldados carregam obuses pesados enquanto o horizonte escurece com a fumaça. Não havia onde se esconder. O artilheiro estava preso à sua peça de artilharia. Se ele abandonasse o posto, era executado por deserção. Se ficasse, enfrentava a chuva de fogo vinda das fortalezas voadoras. Ouve-se o som metálico dos estojos de munição batendo no chão de concreto. Muitos desses artilheiros eram apenas adolescentes ou homens velhos recrutados às pressas. Eles operavam máquinas complexas sob pressão extrema. O erro de um segundo significava a destruição de toda a unidade. A situação piorava a cada mês. Os aliados priorizavam a destruição das defesas aéreas para limpar o caminho dos bombardeiros. As baterias de flak viraram ímãs de bombas de fragmentação. Não havia margem para erro. Assim que o primeiro disparo era feito, a posição da bateria estava revelada. O contra-ataque era imediato e devastador. Assim o destino desses homens foi selado. 1933. Foi nesse ano que os estrategistas militares alemães começaram a planejar o impossível. Eles olhavam para o horizonte e viam uma ameaça que ainda não era visível aos olhos, mas que já estava desenhada nos mapas de guerra. Onde estava o exército alemão? Desmantelado. O Tratado de Versalhes foi uma sentença de morte para o poderio bélico do país. A Alemanha estava proibida de fabricar tanques, aviões de combate e artilharia pesada. Basicamente, qualquer ferramenta necessária para uma guerra moderna era ilegal. Mas as regras só existiam no papel. Nos bastidores, as fábricas alemãs operavam em silêncio absoluto. Portas trancadas, documentos queimados, sob nomes de fachada e histórias de cobertura, a indústria trabalhava em ritmo acelerado para burlar cada parágrafo do tratado. Qual era a maior preocupação dos generais? Não eram os tanques inimigos ou as divisões de infantaria. O problema estava em cima. O que ocupava as mentes dos planejadores era o que estava sendo desenvolvido no céu. Na Primeira Guerra Mundial, os aviões eram apenas ferramentas de apoio. Mas, na década de 30, a aviação se transformou em uma força de destruição em massa. Surgiram os bombardeiros estratégicos. Essas máquinas podiam voar em altitudes que nenhum fuzil conseguia alcançar. O fogo das armas antiaéreas leves da época não chegava nem perto deles. As especificações técnicas eram assustadoras. Esses bombardeiros carregavam explosivos suficientes para transformar bairros inteiros em escombros com apenas uma passagem. Era uma força capaz de paralisar uma nação sem que um único soldado pisasse em terra firme. Os planejadores alemães observaram essa evolução técnica. Eles entenderam que as armas antigas eram inúteis. À primeira vista, o país estava indefeso, mas na prática, a busca por uma solução já havia começado. Não havia mais tempo para teorias. Os alemães precisavam de algo novo, potente e letal para retomar o controle do espaço aéreo. Foi então que uma ordem específica foi emitida. Uma empresa recebeu a tarefa de criar o que se tornaria o pesadelo dos pilotos aliados. Assim, começou o projeto. Uma arma de alta velocidade capaz de alcançar bombardeiros em grandes altitudes e derrubá-los de fato. Depois de muitas tentativas fracassadas e revisões de projeto, os engenheiros finalmente entregaram o resultado. A arma entrou em serviço como o Flak 18 de 8,8 centímetros. O termo Flak surgiu como uma abreviação alemã para canhão antiaéreo. Com o tempo, a palavra escapou do jargão militar e entrou no vocabulário comum. Mesmo hoje, quando alguém diz que está recebendo flak por algo que fez ou disse, está referenciando o fogo antiaéreo.
O impacto sobre as tripulações aliadas foi tão profundo que o termo simplesmente permaneceu na língua inglesa. O que diferenciava essa arma dos canhões antiaéreos anteriores? Parecia uma questão de calibre, mas na prática era uma questão de física e precisão. O canhão disparava projéteis aos céus em altíssima velocidade. Essas granadas carregavam espoletas de tempo ajustáveis. As equipes de solo calculavam a distância e programavam a detonação para uma altitude específica. Isso mudava tudo. Não era necessário um impacto direto para causar danos graves. No quadro, o céu se enche de nuvens negras de estilhaços. Chegar perto do alvo era o suficiente. A explosão espalhava fragmentos de metal em alta velocidade. O aço rasgava as asas, destruía os motores e matava tripulantes. Os soldados dentro dos aviões não tinham quase nenhuma proteção contra esse tipo de ataque. Um projétil que atingisse o avião diretamente causava a destruição imediata. Mas o efeito de fragmentação expandia a zona letal de forma considerável. Cada disparo criava um campo de morte ao redor do bombardeiro. A arma repousava sobre uma plataforma cruciforme em formato de cruz. Isso permitia que as equipes girassem o canhão e ajustassem a elevação rapidamente em qualquer direção. Eles podiam seguir alvos velozes cruzando o céu sem perder o rastro. A faixa de elevação ia de pouco abaixo da linha horizontal, até quase a vertical total. Essa flexibilidade seria fundamental. Mas o comando alemão logo percebeu algo novo. Essa mesma agilidade seria útil contra um tipo de alvo completamente diferente. Os eventos aceleraram. O canhão antiaéreo estava prestes a mudar de função. 1936. A Guerra Civil Espanhola começa. Os alemães enviaram um lote dessas peças de artilharia para a Espanha. Eles não queriam apenas ajudar aliados. O conflito servia como um campo de testes vivo para o armamento da próxima Grande Guerra. Por que testar canhões antiaéreos contra tanques? A resposta veio dos registros de combate. Os analistas revisaram quase 400 registros de ações militares. O resultado foi inesperado. Apenas 30 desses casos envolveram aeronaves. A maioria esmagadora dos disparos atingiu alvos no solo. Bunkers foram pulverizados. Posições fortificadas viraram entulho. Mas o alvo principal foram os tanques inimigos. Naquela época, os veículos blindados tinham chapas de aço finas. O metal mal conseguia parar balas de rifle. Quando um projétil de alta velocidade do 88 mm atingia o alvo, o veículo era simplesmente rasgado ao meio. Mas os relatórios espanhóis escondiam um detalhe sombrio que muitos ignoraram. A taxa de mortalidade entre os artilheiros era altíssima. À primeira vista, uma arma poderosa e segura. Mas na prática, um alvo fixo sob fogo pesado. Os números não mentem. As baixas dos operadores desses canhões perdiam apenas para os pilotos de caça. Antes mesmo da Segunda Guerra Mundial começar, este já era o posto mais perigoso do exército. O risco era constante e a proteção era mínima. Setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia e inicia a guerra na Europa. Naquele momento, eles tinham 2.600 canhões antiaéreos pesados prontos para o combate. Era o dobro do estoque britânico. Os americanos não possuíam quase nada desse tipo de armamento. No vídeo, nota-se o rigor técnico. Essas armas não pertenciam ao exército comum. Elas estavam sob o comando da Luftwaffe. Os operadores eram profissionais de carreira. Eles passavam por escolas de treinamento intensivo. Dominavam sistemas de mira complexos que exigiam cálculos matemáticos precisos. Ao longo do conflito, a produção acelerou. A Alemanha fabricou aproximadamente 21.000 unidades das diferentes versões do 88 mm. O poder de fogo era avassalador em todas as frentes de batalha. Mas a conta chegou para quem operava as máquinas. Ouve-se o som constante das explosões nos relatos dos sobreviventes. A fabricação em massa não protegia os soldados no campo. As tripulações pagaram com a vida por cada disparo efetuado. Assim, terminou o ciclo de desenvolvimento da arma mais temida do deserto e das planícies europeias. 7 toneladas de aço e 2 metros de altura. Esse era o tamanho do problema para os artilheiros alemães. Por que o número de baixas era tão alto? A resposta está na engenharia. O canhão era pesado demais e alto demais. Em campo aberto, ele era visível a quilômetros de distância. Esconder uma estrutura desse tamanho era impossível. 11 homens. Esse era o número necessário para operar uma única unidade. A doutrina alemã exigia mobilidade, então o canhão era rebocado por um veículo lagarta.
Mas essa mobilidade tinha um custo mortal. A transição do deslocamento para o combate levava 2 minutos e meio para uma equipe bem treinada. Durante esse tempo, os soldados precisavam soltar os eixos das rodas e baixar os suportes de estabilização. No quadro vê-se homens correndo ao redor do metal quente totalmente expostos, 150 segundos. Parece pouco, mas o tempo muda quando blindados inimigos avançam ou aviões mergulham sobre a posição. O sistema era uma engrenagem humana. Se um falhasse, o canhão parava. Um comandante coordenava o alvo, 2 atiradores operavam controles manuais distintos, um para o eixo horizontal, outro para o vertical. Eles precisavam rastrear alvos velozes no céu. Ao lado, 2 especialistas ajustavam as espoletas. Eles calculavam o tempo exato para o projétil explodir na altitude correta. Um carregador empurrava as granadas na culatra. 4 auxiliares garantiam o fluxo constante de munição. O barulho era ensurdecedor. O cheiro de pólvora queimada tomava conta do ar. Mas havia mais. Fora da arma, uma equipe de 5 homens operava o comando Gerette. Era uma calculadora mecânica complexa. Ela processava dados de mira e enviava as coordenadas para todos os canhões da bateria simultaneamente. À primeira vista, uma arma de precisão absoluta. Mas na prática, um alvo gigante e imóvel. Não havia margem para erro. Se o cálculo falhasse ou o carregador cansasse, a bateria era aniquilada em segundos. Assim funcionava a linha de frente da artilharia. 20 segundos para o futuro. Esse era o tempo que o sistema precisava prever para atingir um bombardeiro inimigo. Os cálculos eram puramente mecânicos, realizados sob a pressão constante do combate. Como os artilheiros sabiam onde atirar? Satélites não existiam. A resposta estava na matemática e no metal. Uma equipe dedicada rastreava os aviões que se aproximavam. Eles mediam a velocidade, a altitude e a rota exata de cada alvo. Depois, calculavam o ponto onde a aeronave estaria no momento em que os projéteis atingissem aquela altura. Em distâncias maiores, o cálculo precisava ser exato. Um erro de 1 milímetro na mira significava centenas de metros de erro no céu. O projétil saía do canhão a 820 metros por segundo. O alcance chegava a quase 8.000 metros de altura, mas havia um risco interno. Sob a pressão de disparos repetidos, canos desgastados ou sujos podiam explodir. Manter a arma limpa não era apenas protocolo, era uma questão de sobrevivência para a guarnição. Cada projétil pesava pouco menos de 10 quilos. Com o estojo de latão e a carga de projeção, o conjunto passava dos 14 quilos. No vídeo, nota-se, os soldados precisam de força bruta para manter a cadência de tiro. Dentro de cada granada de alta explosão, havia cerca de 1 quilo de material explosivo. Uma jaqueta de aço envolvia essa carga. O objetivo era simples: estilhaçar. No momento da detonação, uma única granada espalhava 10.000 fragmentos de metal em alta velocidade. A zona de morte cobria um raio de 10 a 15 metros. Ouve-se o som seco das explosões no ar. Nas filmagens de época, aparecem nuvens negras flutuando entre as formações de aviões. Aquilo não era apenas fumaça, eram nuvens de estilhaços em expansão. O metal rasgava a fuselagem de alumínio, cortava cabos de controle e eliminava tripulações sem proteção. Mas os alemães tinham um ponto fraco crítico. À primeira vista, a defesa parecia intransponível, mas na prática, faltava tecnologia de detonação. Enquanto os aliados desenvolveram espoletas de proximidade que explodiam automaticamente perto do alvo, os alemães usaram apenas espoletas de tempo. O cronômetro precisava ser ajustado manualmente antes do disparo. Isso gerava uma falha fatal. As granadas alemãs frequentemente explodiam cedo demais ou tarde demais. Um erro de cronometragem transformava uma arma mortal em um simples espetáculo de fumaça no céu. Não havia margem para erro. Assim, a defesa do Reich dependia de cálculos perfeitos que raramente aconteciam. 20 tiros por minuto. Esse era o ritmo frenético das guarnições alemãs durante os ataques aliados. Mesmo com cálculos precisos, os artilheiros alemães enfrentavam um problema crítico: o atraso na resposta. Os aliados possuíam a vantagem numérica e tecnológica no ar. O volume de fogo alemão tentava compensar essa falha, mas o sucesso era apenas parcial. Como as baterias mantinham essa cadência? A resposta estava na engenharia. O canhão 88 mm possuía uma culatra semiautomática. O mecanismo ejetava o estojo vazio imediatamente após o disparo. Assim que o novo projétil era inserido, a arma disparava de forma automática.
Com o avanço da guerra, a Alemanha introduziu armas ainda mais pesadas. Os canhões de 10,5 e 12,8 centímetros entraram em cena. Projéteis de 15 e 26 quilos cortavam o céu. A carga explosiva era 2 ou 3 vezes maior que a munição padrão. O impacto dessas armas transformava aviões em destroços instantâneos. À primeira vista, uma operação mecânica, mas na prática, uma rotina de sobrevivência extrema. Qual era ter a estrutura de uma unidade de defesa? No papel, uma bateria padrão operava com 4 a 6 canhões. Em áreas industriais estratégicas, esse número subia para 8 ou até 12 peças de artilharia. Cada canhão recebia um nome do alfabeto fonético alemão: Anton, Berta, César, Dora, Emil, Fritz. Na filmagem da época, nota-se, os soldados operam em sincronia absoluta. O perigo constante criava laços de aço entre os homens. A vida de cada artilheiro dependia da precisão do colega ao lado. Se um falhasse, o abrigo se tornaria um túmulo de concreto. A rotina era um ciclo de repetição e exaustão. O dia começava cedo com formações rígidas e inspeção de equipamentos. O foco principal era a manutenção dos canos. Um cano desgastado pelo calor excessivo poderia explodir durante o combate, matando toda a sua guarnição. Ouvia-se o som metálico das escovas de limpeza contra o aço durante horas. O restante do tempo era preenchido por exercícios de mira e turnos de guarda sob o frio. O descanso era breve. A qualquer segundo, o alarme de ataque aéreo poderia soar. Não havia margem para erro. Os eventos aceleravam conforme os bombardeiros surgiam no horizonte. Assim que a munição era empilhada, o ciclo recomeçava. Amanhã seria exatamente igual, se eles sobrevivessem. 778. Esse foi o número exato de alertas aéreos que a cidade de Hamburgo enfrentou durante a guerra. A espera era o maior inimigo. As tripulações viviam em um ciclo interminável de turnos de prontidão. O sono era um luxo constantemente interrompido. Ninguém sabia quando o próximo ataque começaria. Quando a sirene tocava, o cronômetro iniciava. Você tinha exatamente 2 minutos e 30 segundos. Esse era o tempo para preparar a arma e deixá-la em condição de tiro. Depois, restava apenas esperar na estação exposta. Centenas de bombardeiros avançavam em formação pesada em sua direção. O problema central eram as posições de tiro. Os locais eram escolhidos para garantir o alcance máximo de engajamento. Isso significava exposição total. As equipes operavam em telhados, torres especializadas ou terrenos elevados. No quadro, homens em campos abertos com proteção mínima. O primeiro disparo mudava tudo. O clarão do canhão e a fumaça denunciavam a localização exata para todos os pilotos no céu. Na prática, a bateria se tornava um alvo estático. O inimigo podia manobrar livremente. Você não podia recuar. Era necessário manter o fogo enquanto os aviões tentavam destruir sua posição. As condições de vida mudavam conforme o mapa. No início, quem protegia as cidades alemãs tinha relativo conforto. Havia quartéis adequados perto das baterias. A rotina militar seguia um padrão normal de organização. Mas isso era apenas o começo das dificuldades. Na África do Norte, o cenário era outro. As tripulações cavavam buracos na areia para esconder o perfil das armas. O desafio era mecânico. Grãos finos de areia entravam nas engrenagens e travavam o sistema. O calor era extremo. O metal dos canhões queimava a pele ao toque. Na frente oriental, o inimigo era o gelo. O frio severo exigia procedimentos especiais de inverno para que o óleo não congelasse. Algumas baterias receberam trenós puxados por cavalos. Era a única forma de mover equipamentos leves. Rodas de veículos comuns eram inúteis na neve profunda. Não havia margem para erro. Os eventos aceleraram conforme a munição escasseava e o frio apertava. A logística russa paralisava qualquer avanço motorizado. A câmera registra soldados batendo as mãos contra o corpo para manter a circulação. Ouve-se o metal rangendo sob temperaturas negativas. A situação ficava pior a cada quilômetro avançado rumo ao leste. Assim, a resistência era testada ao limite. 1940. O combate terrestre com os canhões 88 começou muito antes do que os livros de história costumam registrar. Não foi um plano mestre, foi um acidente de percurso. Por que uma arma feita para olhar para o céu acabou apontada para o chão? A resposta era simples: o desespero. Durante as primeiras campanhas, as tripulações alemãs enfrentaram um problema inesperado: o blindado aliado.
Os franceses enviaram tanques pesados para a linha de frente. Os britânicos atacaram com o modelo Matilda. Esses veículos carregavam uma blindagem extremamente espessa. As armas antitanque padrão da Alemanha eram de 37 e 50 milímetros. Na prática, os projéteis apenas batiam no metal e ricocheteavam. No quadro, os soldados alemães observam, impotentes, enquanto seus disparos falham. O pânico começou a se espalhar entre as divisões de infantaria. Alguém deu a ordem de chamar os 88. Os projéteis de alta velocidade perfuraram o que antes era considerado indestrutível. O teste real aconteceu em maio de 1940 na França. Blindados britânicos lançaram um contra-ataque surpresa contra a divisão de Erwin Rommel. Os tanques leves alemães não aguentaram a pressão e recuaram. A linha de defesa estava prestes a desmoronar. Rommel agiu rápido. Ele ordenou que todos os canhões disponíveis baixassem os canos para a horizontal. Ouvia-se o som metálico das engrenagens, ajustando a elevação das armas. Os 88 dispararam diretamente contra os tanques britânicos. O ataque parou na hora. A liderança alemã percebeu. Aquela arma antiaérea era o melhor antitanque do mundo. Mais tarde, no deserto, Rommel transformou essa improvisação em uma armadilha mortal. Junho de 1941. O local ficou conhecido pelos britânicos como a Passagem do Inferno. A tática era repetitiva e cruel. Os tanques alemães fingiam uma retirada desorganizada. Os tanques britânicos aceleravam na perseguição, acreditando na vitória. Eles eram atraídos para posições onde os 88 estavam enterrados na areia e camuflados. Naquela tarde, 13 canhões enfrentaram 190 tanques britânicos. O combate foi totalmente desequilibrado. Na filmagem da época, nota-se: colunas de fumaça preta sobem de dezenas de pontos no horizonte, cerca de 100 veículos foram vaporizados. Isso incluía os tanques Matilda, que deveriam suportar qualquer impacto convencional. A blindagem pesada não passava de papel diante da velocidade dos 88. Não havia caminho de volta. O canhão antiaéreo agora era o senhor do campo de batalha. Um abate a cada 20 disparos. Essa era a média dos artilheiros alemães. Para os padrões da época, uma precisão cirúrgica. A primeira onda de ataque foi aniquilada em poucos minutos. De uma formação de 12 tanques, 11 foram reduzidos a carcaças fumegantes de forma quase instantânea. O solo tremia com as explosões sucessivas. O rádio captou a última mensagem do comandante britânico. Ele relatava que um tipo desconhecido de canhão estava despedaçando seu esquadrão. Segundos depois, sua própria transmissão foi cortada por um impacto direto. Mais tarde, um tripulante britânico capturado demonstrou incredulidade no interrogatório. Ele questionava se usar canhões antiaéreos contra tanques era considerado uma tática justa de guerra. Por que essa arma funcionava tão bem? A resposta estava em 4 fatores técnicos: trajetória plana, alta velocidade de saída, precisão absoluta, ópticas de mira superiores. No quadro, os canos longos dos 88 apontados para o horizonte. Essas mesmas qualidades foram levadas para a frente oriental. Lá, a Alemanha recebeu um choque violento. Os blindados soviéticos T-34 e a série K-100 possuíam uma blindagem que as armas antitanque alemãs convencionais não conseguiam perfurar. O canhão de 37 mm recebeu um apelido amargo entre os soldados: o batedor de porta. O motivo era simples. Atirar com ele não causava dano, apenas revelava sua posição para um inimigo que você não podia ferir. À primeira vista, os alemães estavam indefesos, mas na prática, eles tinham o 88. Durante o início da campanha russa, esta foi praticamente a única arma capaz de destruir blindados pesados soviéticos a mais de 1.000 metros de distância. O segredo estava na munição especializada. Os projéteis perfurantes foram projetados com uma função específica. Eles não apenas furavam o aço, eles eram feitos para detonar dentro do compartimento após a perfuração. O resultado era a destruição total da tripulação e dos componentes internos. Esses projéteis venciam 100 milímetros de blindagem a 2 quilômetros de distância. No vídeo, nota-se o metal rasgado como se fosse folha de papel. Era um poder de fogo superior a qualquer blindado que os aliados colocariam em campo durante toda a guerra. O Tribunal da Guerra não aceitava reclamações sobre justiça, apenas resultados. 88 milímetros. Esse calibre mudou o curso da guerra terrestre. Mas para as equipes treinadas na defesa antiaérea, a transição para destruir tanques foi um choque brutal. Por que essa mudança foi tão difícil?
Os homens estavam acostumados com o céu. No combate aéreo, existia uma distância técnica. Os operadores monitoravam instrumentos, faziam cálculos complexos de trajetória, eles disparavam contra pontos distantes que mal podiam ser vistos a olho nu. O combate no solo era diferente. Agora, o alvo tinha rosto. Os artilheiros olhavam diretamente para os veículos que estavam destruindo. Eles viam o metal derreter, viam tanques explodirem. Frequentemente assistiam aos tripulantes inimigos tentando escapar das chamas. A distância acabou. Os alvos também podiam ver a artilharia. Os tanques revidavam com munição real. O inimigo tentava matá-los com a mesma intensidade. Na filmagem, nota-se, a equipe de terra trabalha sob fogo constante. Como o uso duplo do canhão aumentou, as guarnições de flak viraram o alvo principal de todos no campo de batalha. Atirar em um 88 era a prioridade número 1 de qualquer soldado aliado. O comando alemão entendeu o problema. Eles tinham o poder de fogo, mas a vulnerabilidade era extrema. A solução foi blindar a arma. Engenheiros adaptaram o canhão para plataformas móveis e protegidas por aço. Fim de 1942. O tanque Tiger entra em combate. Ele carregava uma versão do 88 que aterrorizou as tripulações aliadas até o último dia do conflito. Caça-tanques como o Nashorn e o Elephant usavam versões ainda mais potentes. Esses veículos sofriam com falhas mecânicas constantes, mas o canhão compensava tudo. Ambos os lados concordavam, era a melhor arma antitanque de toda a guerra. Eles podiam destruir blindados a distâncias onde o contra-ataque era impossível. À primeira vista, a arma era invencível, mas na prática, o custo humano continuava alto. Mesmo com versões sobre lagartas, as baterias estáticas ainda eram vitais para a defesa do espaço aéreo. O cenário piorou em 1945. Fevereiro daquele ano marcou o colapso. Mais de 300 baterias pesadas foram deslocadas. Isso representava 1/5 de todo o inventário da Alemanha. Em vez de vigiar os céus contra bombardeiros, os canhões foram apontados para o leste. Eles esperavam o avanço soviético. As equipes treinadas para abater aviões agora encaravam colunas de blindados russos. O risco era o mesmo de antes. Ouve-se o som do metal batendo durante a montagem. A exposição era fatal. O tempo de preparação da bateria ainda levava 2 minutos e meio. No campo de batalha, cada segundo de atraso era uma sentença de morte. No quadro, o canhão está fixo enquanto o horizonte se enche de fumaça. A guerra não dava margem para erro. A proteção ainda era inexistente. A infantaria inimiga conseguia avançar por terrenos que os artilheiros não conseguiam vigiar. Algumas tripulações operavam mergulhadas na lama congelada perto de Praga. Outras enfrentavam fogo de morteiro pesado nos arredores de Breslau. Eles tentavam usar armas projetadas para abater aviões contra soldados que surgiam por terra. Julho de 1944. Normandia. Um incidente específico revela a tensão extrema entre esses homens. Um major do exército chegou a uma vila e observou blindados britânicos contornando sua posição. Ele localizou uma bateria de 88 mm da Luftwaffe que havia sobrevivido aos ataques. O major ordenou que o capitão da bateria atacasse os tanques imediatamente. O capitão recusou. Ele afirmou que sua função era abater aeronaves inimigas. Para ele, destruir tanques era um problema exclusivo do exército. O major não discutiu. Ele sacou sua pistola, apontou para a cabeça do capitão e deu um ultimato. Ou ele abria fogo, ou morria ali mesmo. O capitão cedeu sob ameaça de morte. O resultado do combate foi devastador. Dezenas de tanques britânicos foram destruídos em poucos minutos, mas o confronto expôs uma fratura interna grave. Aqueles homens respondiam ao comando da Luftwaffe, não à autoridade do exército. Muitos resistiam a participar de combates terrestres para os quais nunca foram treinados. Eles eram forçados a morrer em funções que não escolheram, obedecendo oficiais de outra arma. No início da guerra, a situação era diferente. A Alemanha detinha a superioridade aérea total em toda a Europa. Isso significava que as tripulações de defesa antiaérea tinham pouco trabalho e demandas leves. Mas, em 1943, o cenário virou completamente. As tripulações da Flak entraram em uma luta pela sobrevivência que só terminaria com o colapso total da Alemanha. Os aliados estabeleceram o que era, na prática, um bombardeio ininterrupto. Aeronaves britânicas atacavam durante a noite, formações americanas despejavam bombas durante o dia. Ouve-se o som constante dos motores no céu. Criou-se um ciclo de destruição que não dava descanso aos artilheiros. Na filmagem da época, nota-se, os homens estão exaustos com os rostos cobertos de fuligem.
Não havia margem para erro. O ritmo dos ataques acelerou e o oxigênio para o Terceiro Reich começou a acabar. 1.200 aeronaves sobre Dresden. 5.000 toneladas de bombas despejadas em Dortmund por 1.000 aviões em um único dia de março de 1945. A escala da destruição era impossível de medir. Por que a defesa alemã parou de reagir? A resposta é simples. A Força Aérea Alemã não existia mais. No dia do desembarque na Normandia, a disparidade era total. A Luftwaffe realizou apenas 250 missões. No mesmo período, os aliados lançaram 14.000 voos de ataque. À primeira vista, um império protegido. Mas na prática, um céu aberto para os bombardeiros. A cobertura de caças que antes protegia a Alemanha desapareceu. Restavam apenas as baterias antiaéreas no solo. No quadro, o céu azul de agosto de 1944. Um artilheiro alemão observa de seu posto. Pequenos pontos escuros surgem no horizonte. Eles voam agrupados. Os pontos crescem conforme se aproximam. O comando de fogo ecoa. Ouve-se o som metálico do carregamento das peças. Disparo após disparo. Salva após salva. O ritmo só parava quando os bombardeiros saíam do alcance ou quando a guarnição morria atingida pelos estilhaços. Mas a eficiência dos canhões caiu drasticamente. Os aliados introduziram contramedidas avançadas e tecnologias de interferência. No início do conflito, eram necessários 4.000 projéteis para derrubar um único avião. No final, esse número saltou para 16.000 disparos por abate. O radar alemão estava cego. Mesmo assim, o volume de fogo era massivo. O céu ficava saturado de metal. Centenas de aviões caíram em chamas, milhares de tripulantes morreram ou saltaram de paraquedas sobre território inimigo. Quem sobrevivia ao salto era capturado imediatamente. O que as tripulações aliadas enfrentavam nesses momentos deixava cicatrizes eternas. Um sobrevivente relatou ter voado através de uma barragem de fogo tão densa que a fumaça bloqueou o sol. Durante 10 segundos, ele viveu um eclipse total causado pela pólvora. Os planejadores britânicos sabiam do risco. Atacar apenas 488 baterias significava aceitar perdas brutais. Não havia margem para erro. Assim, as cidades alemãs foram reduzidas a cinzas. 12% de baixas a cada missão. Esse era o custo de sangue para os aviadores aliados. Os bombardeiros ofereciam proteção quase nula contra o fogo inimigo. A fuselagem de alumínio era fina como papel. O resto do avião era vulnerável. Havia blindagem apenas em volta dos sistemas mais críticos. As tripulações não tinham defesa real contra estilhaços ou linhas de combustível rompidas. Motores e sistemas hidráulicos ficavam totalmente expostos. No ar, qualquer faísca significava uma explosão iminente. Mas o rastro de morte seguia nos dois sentidos. Os comandantes aliados sabiam exatamente o que precisava ser feito para virar o jogo. Como neutralizar as baterias antiaéreas? A resposta veio com o uso massivo de caças-bombardeiros. Modelos como Thunderbolts, Mustangs e Typhoons foram designados para uma tarefa específica. Eles caçavam baterias de artilharia alemãs de forma deliberada. Destruir esses canhões era a única forma de aumentar as chances de sobrevivência dos bombardeiros que vinham logo atrás. Esses caças voavam à frente das formações principais. O objetivo era o ataque direto. Eles mergulhavam e metralhavam as posições de artilharia antes da chegada dos aviões pesados. Os próprios bombardeiros também revidavam. Suas metralhadoras miravam as guarnições alemãs expostas no solo. Novas armas foram criadas especificamente para eliminar os artilheiros. Bombas de fragmentação projetadas para detonar no ar acima das posições suspeitas. O efeito era devastador. Milhares de pedaços de metal choviam sobre qualquer um que estivesse operando os canhões. Na prática, os aliados aplicavam a mesma tática brutal que os alemães usavam contra eles. Um oficial alemão observava o céu de uma torre de concreto em Berlim. Na filmagem da época, nota-se: as correntes de bombardeiros americanos avançam sem desvios. Eles atravessam nuvens densas de fumaça e explosões. Nada os detém. Os aviões seguem em silêncio absoluto até o ponto de lançamento das bombas. O comandante da Luftwaffe visitou a posição pouco tempo depois. Sua expressão não lembrava em nada a confiança demonstrada após a vitória na França. O rosto estava rígido. Um oficial que o acompanhava fez um comentário seco. Ele afirmou que o comandante só agora percebia que a guerra estava perdida e que ele já estava muito atrás do avanço aliado.
80 toneladas de concreto e aço. Esse era o peso médio de uma única estrutura de defesa aérea alemã. As torres de artilharia, ou Flakturm, eram fortalezas urbanas projetadas para serem indestrutíveis. No papel, eram invencíveis. Na prática, foram inúteis. 8 complexos massivos surgiram em Berlim, Hamburgo e Viena. Eram blocos de concreto armado com paredes tão espessas que podiam suportar impactos diretos de bombas pesadas. Dentro, o cenário era de uma cidade subterrânea acima do solo. Depósitos de munição, hospitais equipados, suprimentos para meses e abrigos para milhares de civis durante os bombardeios. O poder de fogo impressionava. No topo, canhões duplos de 128 milímetros rugiam contra as formações de bombardeiros. O apoio vinha de baterias de 88 milímetros e canhões de tiro rápido para alvos em baixa altitude. Mas os números não favoreciam o regime. Havia poucas torres para cobrir o céu de todo o país. Como o comando aliado reagiu? Eles simplesmente mudaram a rota. Os planejadores mapearam cada torre e ordenaram que os esquadrões voassem ao redor delas. No final do conflito, essas fortalezas se tornaram ilhas isoladas. Foram os últimos pontos de resistência a baixar as armas antes da rendição total. Mas o inimigo não era o único perigo. O equipamento em si era uma armadilha mortal. No vídeo, nota-se o recuo violento das peças de artilharia. Projéteis falhavam. Detonações precoces aconteciam dentro dos canos. Queimaduras causadas por estojos ferventes e canos superaquecidos eram rotina nos necrotérios militares. Havia um risco invisível que poucos historiadores mencionam: os fragmentos da própria munição. Milhares de estilhaços de aço subiam a quilômetros de altura e explodiam. Depois, a gravidade agia. O aço incandescente despencava sobre a cidade. Esses fragmentos não escolhiam alvos. Eles atingiam tripulações aliadas e soldados alemães no solo com a mesma violência. O pessoal qualificado da Luftwaffe operava essas máquinas no início. Mas a guerra de desgaste foi implacável. Os profissionais treinados não sobreviveram por muito tempo. As torres permaneceram de pé, mas os homens que sabiam usá-las haviam desaparecido. Assim terminou o projeto das fortalezas de Hitler. Janeiro de 1943. As perdas no fronte eram insustentáveis. O regime nazista emitiu uma ordem de convocação imediata. Classes inteiras de escolas receberam seus documentos militares. Eram garotos nascidos em 1926 e 1927. A idade deles variava entre 15 e 17 anos. Por que usar crianças? O exército regular estava sendo dizimado. A resposta era o desespero. Eles se apresentaram em fevereiro. Em poucas semanas, já operavam armas pesadas na defesa das cidades alemãs. Depois deles, vieram os ainda mais jovens. No final da guerra, meninos de 14 anos operavam a artilharia pesada. Existem registros de crianças de 12 anos encontradas em posições de tiro. Tropas americanas relataram a captura de soldados de apenas 8 anos de idade. Cerca de 200 mil garotos serviram como auxiliares da artilharia antiaérea até a rendição. O treinamento era precário, nada comparado à instrução dos profissionais. Um sobrevivente descreveu o processo como apressado. Foram apenas 2 semanas de prática na própria bateria de canhões onde serviriam. Outro veterano recorda sua chegada em uma manhã. Naquela mesma tarde, ele já ocupava o posto de municiador. No vídeo da época, nota-se: os uniformes sobram nos corpos pequenos dos recrutas. Eles não eram meros ajudantes. Esses meninos formavam guarnições completas de combate. Atuavam como atiradores, carregadores e operadores de sistemas complexos de controle de tiro. Um veterano serviu como apontador transversal aos 16 anos. Ele descreveu a arma como massiva e extremamente pesada. Segundo seu relato, girar o canhão para seguir um alvo parecia o esforço de mover o mundo inteiro. Era um trabalho braçal exaustivo para crianças. As mulheres? 100 mil prisioneiros soviéticos. Esse era o número de homens que a Luftwaffe recrutou para preencher suas lacunas. Eles aceitaram servir aos captores para fugir da fome extrema nos campos de concentração alemães. Como eles operavam na prática?
Recebiam uniformes e manuseavam munições pesadas ao lado dos alemães. Mas havia um preço invisível. Todos sabiam que a derrota da Alemanha significaria a morte. As autoridades soviéticas executariam cada um deles como traidores. Não havia perdão para quem vestisse o uniforme inimigo. Abril de 1945. Nessa fase, quase metade do pessoal da artilharia antiaérea era composta por civis. Operários de fábricas operavam os canhões durante a noite e retornavam para o turno industrial pela manhã. No quadro, a imagem é clara: uma força improvisada. Prisioneiros de guerra, estrangeiros da Letônia e da Croácia, estudantes que deveriam estar em salas de aula, idosos da Milícia Nacional e mulheres. O que começou como um braço militar profissional virou uma força de desespero. Qual foi o custo real para os soldados da Flak? Os números entregam a resposta brutal. Já na Guerra Civil Espanhola, as perdas dessa unidade só eram menores que as dos pilotos de caça. Na metade da Segunda Guerra Mundial, metade dos homens já estava morta. Depois, a situação piorou. A taxa de mortalidade subiu para 70%. Nos meses finais, o índice de baixas chegou a 80%. Algumas estimativas indicam que apenas 1 em cada 5 artilheiros alemães sobreviveu para ver a paz. À primeira vista, as baterias pareciam organizadas, mas na prática eram cemitérios abertos. Em 1945, os profissionais haviam desaparecido. Restaram apenas adolescentes, idosos e prisioneiros. A câmera registra o cenário final: canhões operados por mãos trêmulas e rostos infantis. Os soldados treinados que operavam essas armas no início do conflito não existiam mais. Eles haviam sido aniquilados. Assim terminou a história da artilharia antiaérea do Reich. 100.000 crianças mortas nos meses finais da guerra. Esse é o peso real das estatísticas. Por trás dos números, nomes e rostos surgem em relatórios de combate. Agosto de 1944, 23 auxiliares adolescentes de 4 cidades diferentes morreram em um único ataque aliado. Eles não eram soldados veteranos, eram jovens servindo em baterias antiaéreas. Por que esses meninos estavam na linha de frente? A Alemanha estava desesperada. A solução foi usar crianças como bucha de canhão. Mas o preço foi a destruição de uma geração. Julho do mesmo ano, 8 meninos de 15 e 16 anos ocupavam um posto de comando. No registro histórico, nota-se: uma mina aérea atingiu a posição em cheio. Ninguém sobreviveu. 2 grupos escolares inteiros foram apagados do mapa em segundos. Em outubro de 1943, o cenário se repetiu. 23 estudantes do ensino médio morreram quando uma bomba caiu sobre sua unidade. Janeiro de 1945 trouxe mais sangue. 17 jovens morreram durante um único bombardeio na cidade de Colônia. No fronte oriental, o perigo era absoluto. As forças soviéticas avançavam sem piedade. Relatórios indicam que soldados do Exército Vermelho executavam combatentes menores de idade. Para os russos, eles eram apenas guerrilheiros irregulares. Eles não tinham a proteção da Convenção de Genebra. À primeira vista, uma defesa estratégica, mas na prática, um massacre de crianças. O comandante da Luftwaffe tentou agir. Ele ordenou que os auxiliares mais jovens fossem retirados do fronte leste, mas a ordem chegou tarde demais. O recuo era impossível. Ouvindo o relato de um oficial sobrevivente, uma bateria completa foi aniquilada na ofensiva final soviética. Os jovens foram colocados em trens de carga e enviados para o leste. Os canhões foram destruídos logo atrás deles para não caírem nas mãos do inimigo. A fuga era o único objetivo. No quadro final, apenas um homem sobreviveu. Ele conseguiu ficar a oeste do rio. O restante da unidade desapareceu no combate ou no cativeiro. Os registros memoriais confirmam a escala da tragédia. 100.000 soldados infantis morreram apenas nos meses finais do conflito. A guerra devorou o futuro da nação até o último dia. Assim terminou o sacrifício forçado da juventude alemã.